Alô, bem-vindos a mais um episódio do Só Mais 5 Minutos. A minha convidada de hoje entrou no mundo do YouTube aos 18 anos, tem mais de 150 mil subscritores. É uma pessoa que gosta muito de rotinas, por aquilo que sei, não gosta quando as coisas fogem um bocadinho assim ao controle, adora viajar, make-up e, por aquilo que sei, adora batatas fritas. Vem um brinde. Adri Silva, alô, obrigada! Obrigada! Olha, disse tudo bem? Tudo certinho. Confere que eu amo batatas fritas. Acho que sou a pessoa mais viciada que eu conheço, que gosta mesmo. Imagina, sou capaz de comer batatas fritas com salada. Olha, antes de... Pois, isso eu já ouvi falar, já lá vamos. Antes só de começarmos aqui a falar, e aquilo que eu gostava mais de explorar, hoje em dia as pessoas habituaram-se a ver muito no YouTube, Instagram, portanto vamos recuar um bocadinho antes disso. Tu gostas de ouvir podcasts? Gosto muito. E é uma coisa recente, que eu gosto muito de estar a fazer as minhas coisas e estar a ouvir barulho. Às vezes eu ponho aqueles vídeos no YouTube tipo de meia hora e assim só para me fazer companhia. E os podcasts são exatamente isso, não é? E então eu tenho ouvido imenso. Mas mais tipo para a idade de 2, 3 meses para cá. Olha, agora sim, vamos então recuar, até porque eu num dos teus vídeos tu falaste uma coisa da tua infância que eu achei o máximo, que tu adoravas fazer sandes de pão Bimbo com bolachas Oreo. Eu pensei, eu quero falar um bocadinho da infância da Adri. Pronto, peguei neste detalhe. Fala-me um bocadinho de como é que era com os teus pais, qual era assim o teu sonho. Tu também és licenciado em Comunicação Empresarial, portanto vamos aqui só traçar um bocadinho o teu percurso. Então, olha, eu comecei aos 3 anos a fazer balé, desde muito pequena, e continuei até aos 21, mais ou menos. E durante a minha infância, eu na altura andei no colégio, etc., sempre lado a lado com a dança. Entretanto, o meu pai é brasileiro, então muito da minha infância passou por fazer muitas viagens para ver a família que estava toda no Brasil. E pronto, sempre foi um bocadinho por isso, sempre tive uma relação espetacular com os meus pais. Pedi sempre um irmão, sou filha única, nunca tive, mas foi sempre um pedido que eu tinha desde pequena. A minha mãe costumava dizer que no Natal, a minha mãe perguntava, o que é que tu queres receber no Natal? Eu dizia que era um mano ou uma mana, que era uma coisa mesmo que eu queria. E hoje em dia eu digo que quero ter imensos filhos, mesmo para não ter Como já passaste por isso, sim, um filho. O que é que tu sentias falta? Era de alguém com quem brincar? Eu acho que não é tanta questão do brincar, sabes? Mas eu, sempre no meu círculo de amigos, eu tive amigos com muitos irmãos. Mesmo no colégio e na dança, etc. E eu gostava de poder ter tido um, sabes? Sabe aquela coisa, aquele estigma que as minhas amigas diziam, eu queria ser filha única. Eu dizia, mas eu queria ter um mano. Mas não sei, eu acho que era se calhar pela companhia. Mas se bem que eu sempre tive super apoio dos meus pais em tudo, sabes? Nem era tanto com a falta de companhia ou do que quer que fosse. Mas, não sei, eu sempre quis muito ter, e ainda hoje digo que amava ter tido um irmão. Por isso é que eu acho que eu sou muito apegada às minhas amigas, sabes? Porque vejo nelas o irmão que eu nunca tive, ou as irmãs, no caso. Mas pronto, entretanto, depois eu saí da dança mais ou menos aos 21 anos, como eu estava a dizer, porque não consegui conciliar quando entrei na faculdade, porque eu tinha aulas de manhã, depois a dança era à noite e ficava com aquele espaço, então fui acabando por deixar, e é uma coisa que tenho imensa pena, porque fez parte da minha vida, assim, sempre. E pronto, entretanto depois criei o meu canal do YouTube e é isso que agora... Mas tu também tinhas um blog? Sim, aliás, eu comecei esta jornada no YouTube com a minha mãe, curiosamente, que a minha mãe seguia imenso, também imensas bloggers na altura e tudo mais, e perguntou-me, olha, porque não... aliás, eu tinha começado a fazer o meu YouTube às escondidas, e depois quando lhe contei ela disse, olha, porque não fazermos as duas juntas? E na altura pensámos, olha, bora fazer, ainda para mais, é uma coisa que não há, e pronto. Entretanto, com o passar do tempo, tínhamos o blog e o YouTube, os dois juntos, se bem que o blog é um bocado deixado de parte, porque acho que eu comecei na altura em que os blogs começaram a perder um bocadinho a força. E que tu adoravas escrever, não é? Sim, e hoje em dia adoro. Mas hoje em dia eu escrevo mais para mim do que para os outros, sabes? As notas do meu telefone são, assim, é tipo um pequeno diário, eu acho. E pronto, e na altura, com o passar do tempo e com o crescimento tanto do canal e assim, fomos percebendo que se calhar não fazia tanto sentido manter as duas a fazer a mesma coisa e acabámos por... na altura a minha mãe criou um canal no YouTube que nunca mais ficou nele, ficou para aí no primeiro mês,
Mas pronto, eu depois continuei a pegar no YouTube e no Instagram e pronto, é que temos hoje. Olha, tu és licenciada em Comunicação Empresarial, para quem não sabe, porque às vezes aquilo que eu sinto é que nós, se calhar, culpa nossa que não falamos tanto nisso, e às vezes as pessoas, há ali um bocadinho, uma altura que não sabem o que é que nós fizemos ou o que é que nós fizemos. Portanto, vamos explorar um bocadinho. Era o curso que tu sempre quiseste tirar? Mais ou menos, imaginem, eu quando acabei o 9º ano, eu fiz as audições, eu queria mesmo seguir dança. O meu pai não queria nada que eu seguisse, porque ele dizia sempre que era um hobby que eu tinha de ter e que não era profissão para ninguém, porque toda a gente sabe que uma bailarina profissional, aos 30 e poucos, acabou a carreira. Okay. Ou é muito boa, ou então, e eu acho que era bastante boa, mas não era a melhor do mundo, não é? Para ter um caminho. E a verdade é que cá em Portugal é muito difícil, a não ser que vás para fora, cá em Portugal é muito difícil seguir dança. E eu, na altura, contrariei o meu pai e fui fazer as audições ao conservatório. Na altura não entrei por meio ponto. E então eu pensei, pronto, isto é o destino a dizer que não. E depois acabei por seguir a economia no 10º ano. E na altura eu achei que queria gestão. Não sei porque eu achei que queria gestão. Até que depois me parei com a matemática, que aquilo é mesmo difícil. E depois lá fiz o 12º ano, acabei com boa nota, mas depois acabei por perceber que se calhar gestão não era mesmo o que eu queria. E então, o meu pai é publicitário e eu gostava muito de todo o trabalho dele, já tinha visto, etc. E eu tinha duas opções, ou era marketing e publicidade ou comunicação empresarial. Até que eu depois fui tentar perceber um bocadinho mais o que é que cada área fazia exatamente. E percebi que o que eu realmente gostava era comunicação empresarial. Entretanto, eu entrei na faculdade e comecei o curso e amei, tive notas espetaculares, era uma das melhores da minha turma e estava super contente. Eu achava mesmo que tinha feito a escolha certa. E entretanto, quando fui para o 2º ano da faculdade, comecei a estagiar. E, entretanto, eu fui estagiar na Clinique, que hoje em dia é uma marca com a qual eu trabalho. E eu, quando estive lá, pensei, bem, um dia que eu não quero fazer mais YouTube ou Instagram ou assim, eu quero mesmo ir para a minha área, que foi uma coisa que eu gostei mesmo, sabes? O meu sonho sempre, depois quando eu comecei na altura, quando o YouTube ainda não era um trabalho mesmo à séria, eu tinha mesmo, eu quero sair da faculdade e vou para a comunicação de uma marca de beleza, porque é mesmo giro, é giro ver todo o back-office, que eu hoje em dia vejo só uma parte, mas já tenho um bocadinho a noção de como é que as marcas funcionam. Sim. E depois como é relacionada a beleza, maquilhagem, produtos de pele, etc., que é uma área que eu adoro, ou mesmo moda. Assim, estes seriam sempre os dois ramos que eu gostava. E eu amo a área que estudei e sou muito interessada. Imaginem, eu tenho aproveitado muito o tempo, que agora que já não estou a estudar, os meus tempos assim um bocadinho mais livres, para fazer cursos online sempre relacionados com o tema, porque eu acho que é imprescindível, principalmente a área da comunicação, que está sempre a mudar, de estar-me sempre a instruir um bocadinho melhor. Existem novas técnicas, novas coisas que se falam, do marketing de influência. Na altura que eu acabei a faculdade já se falava, mas não era tão forte como agora. Então eu gosto de estar sempre a procurar um bocadinho mais informação acerca disso. E os teus pais nunca fizeram ali um bocadinho aquela pressão do tiraste o curso, agora convinha trabalhar nessa área? Ou como tu também já te mexias no YouTube, acharam, então pronto, segue lá o que... Os teus pais sempre deram liberdade para tu escolheres? Sim. Na altura que eu acabei a faculdade, o meu 3º ano de faculdade foi quando eu tive o meu primeiro ano assim, de mais trabalho no YouTube. Foi quando surgiu assim, o meu primeiro contrato à séria. Então, e tanto que eu não ia tanto para a faculdade, porque eu já tinha estatuto de trabalhador estudante, então havia imensas vezes que eu tinha de faltar, ou porque eu tinha gravações, ou porque eu tinha trabalhos para entregar e não dava para conciliar, e ia às vezes para as aulas e eu sentia que estava a perder tempo. E na altura que eu acabei a faculdade, a minha mãe disse-me, olha, eu acho que tu devias fazer assim um part-time. Tenta ver um part-time numa agência ou algo do género. Eu disse, mãe, eu vou perder tempo num part-time. Não faz sentido. Eu vou para o YouTube, vou fazer a sério o meu trabalho, vou-me focar e não vai ser necessário eu ter de ir para um part-time. Acho que vou desviar as atenções e não vou ser boa nem numa coisa nem noutra. E na altura que eu acabei a faculdade, o meu pai depois também começou a ver que eu estava a começar a fazer mais à séria, e a verdade é que eles viram, não é? Eu comecei a fechar muitos trabalhos, a conseguir gravar mais vídeos, a criar mais conteúdos, na verdade. E obviamente que o interesse das marcas também vai surgindo. Então eu no final do ano, ou seja, eu licenciei-me em julho de 2018 e em dezembro de 2018 eu já estava a dizer que queria sair de casa porque já estava super independente a nível financeiro. E pronto, foi um bocado por aí. Eu acho que eles também foram vendo que eu não estava a conseguir safar sozinha
e que não foi necessário eles meterem ali um travão. E hoje em dia eles dizem que foi, sem dúvida, a melhor escolha que eu tive, que eles sabem. Nesse período, obviamente, até começares a ter os primeiros contratos, essa tal independência financeira, de certeza que também passaste por uma altura em que não havia nada, não é? Porque sim, todas sim. nós passamos. O que é que tu pensavas, o que é que te alimentava e não te fez desistir, por exemplo, até aos dias de hoje? Olha, eu comecei o YouTube porque eu gostava mesmo de ver e de consumir. E na altura não se recebia nada, nem sequer se fazia ideia de que dava para ganhar dinheiro com os vídeos, nem nada. E acho que o que me fez continuar foi, sem dúvida, eu gostar de fazer, sabes? Eu gostava do processo todo de gravar, eu adoro editar vídeos, então era todo um... Imagina, eu sentia que era literalmente um hobby que eu tinha. Era o meu escape dos stresses da escola, ou de, às vezes, uma confusão que eu possa ter tido, ou uma discussão com os pais. Era ali o meu cantinho, estava ali. Eu não O teu mundo. Sim, eu na altura eu não contava a ninguém que eu tinha. Acho que os meus amigos foram descobrindo, sabes? Houve um dia que eu perdi a vergonha e mandei assim para o Instagram: olha, queria um vídeo novo no meu canal do YouTube. E pronto, eu não cheguei e disse às minhas amigas: olha, tenho um canal do YouTube. Ficou sempre ali muito resguardado. Então era tipo ali o meu cantinho, o meu mundinho, que eu estava ali nas minhas coisas. E na altura, quando começou a surgir o primeiro trabalho de todos, que foi, acho que foi para aí em 2016, tipo, na altura eu não ganhei quase dinheiro nenhum, mas eu fiquei tão emocionada que tipo, calma, isto está a fazer alguma coisa com isto. E então, acho que foi... Se queres que te diga, eu não sei se foi tanto pela motivação do dinheiro, do ganhar ou assim, mas foi pelo gostar Porque mesmo. Tu, quando entraste, estavas longe de imaginar que dava para Imagina, ganhar. eu comecei com 18 anos e, sei lá, tipo, aí aos 20 é que eu ganhei algum dinheiro, sabes? Então é tu veres, tipo, foi um processo que eu fui tendo, mas sempre por gostar mesmo daquilo que eu fazia, não tanto pelo objetivo de que vou fazer carreira disto, nem nada pensado, nem sem estratégia, nem nada. Foi realmente porque eu sentia um gosto, um carinho de estar ali. E depois, lá está, tu vais criando ali uma rotina e vais tendo um hábito de... Tipo, eu lembro-me de eu comprar alguma coisa e pensar assim, vou comprar e depois vou fazer um vídeo disto, sabes? Era não sei, era assim um pensamento que eu tinha e eu acho que foi isso que nunca me fez desistir. E hoje em dia, eu muitas vezes acabo por comentar ou que o que me move hoje em dia no meu trabalho não é o dinheiro, obviamente que é o meu ganha-pão e não vou mentir que obviamente que ajuda. Claro. Mas eu sou muito apaixonada por aquilo que eu faço, sabes? Eu adoro todo o processo de gravar, de editar, de ver o produto final, pensar de como é que eu vou fazer as coisas. É mesmo um gosto que eu tenho e eu sou super grata de hoje em dia poder fazer disto o meu trabalho, porque lá está, foi uma coisa que começou como um hobby, hoje em dia é o meu trabalho e obviamente que eu passei a ver com uma maior seriedade tudo aquilo que eu faço, mas eu acho que eu não perdi o amor que eu tenho pelo meu trabalho. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto, sabes? E sou tão feliz a fazê-lo. Tu notas uma diferença, por exemplo, quando tu começaste, sei lá, o YouTube ou mesmo Instagram, as coisas demoravam muito mais tempo a acontecer do que, por exemplo, as raparigas de hoje que chegam e facilmente conseguem logo os 20 mil seguidores ou o que seja. Sim, notas que o vosso, neste caso as primeiras no mundo do YouTube, tiveram um bocadinho a vida mais dificultada, que hoje está facilitada? Sim, completamente. Eu lembro-me que na altura, para eu chegar aos 10 mil seguidores no YouTube, eu demorei para aí 2 anos. E hoje é uma coisa que tu fazes assim. Basta o teu vídeo ter muitas views e facilmente tens. E mesmo no Instagram. E na altura não se falava no comprar seguidores, comprar visualizações. Hoje em dia já é uma coisa que as pessoas conhecem. E muita gente às vezes, se calhar, acha que isso vai ser um incentivo de tipo, olha, vou começar assim, porque as pessoas assim já me veem. E na altura não havia nada disso, sabes? E eu acho que na altura também não havia uma preocupação tão grande com isso quanto há agora. Hoje em dia... Ou não havia aquela ideia de que fosse dar tanto dinheiro. Exatamente. Quando toda a gente já sabe, calma, eu posso ganhar por aqui, então existe essa... Sim, completamente. Antes as pessoas estavam... Eu sou sincera, eu só comecei a ver os seguidores que eu tinha quando toda a gente começou. Aí há aquelas com os 10 mil, aí há aquelas com os 20 mil, sabes? Não sei lá com os seguidores que eu tinha. É uma coisa que hoje em dia te tira o sono? Às vezes. Porque eu sinto que cada vez mais as pessoas estão... Imagina, este meio é um meio de egos. É um meio que só quem tem mais seguidores é que vale, ou aquela pessoa vale mais porque tem mais seguidores. E então eu às vezes sinto que... Tem que ver um bocado também com a pressão que eu sinto, sabes? Que das pessoas acharem que não está a crescer tanto, se calhar já não está a trabalhar tanto, se calhar já não vale tanto no mercado, sabes? E se calhar...
é inevitável, as pessoas dão muito valor a isso. E pouco, se calhar, dão mais valor aos seguidores que tu tens e aos números de gostos que tens e ao número de comentários do que, se calhar, ao conteúdo propriamente dito. E às vezes isso é que vale mais. Há alturas que me tira o sono, agora já nem tanto. Sentes-te frustrada nessa altura? Sim, Quando sim. tu dedicaste imenso e tu não podes controlar naquilo que as pessoas escrevem, ou se vão reagir ou não Sim. vão reagir, mas tu deste o mesmo que dás sempre. Sim, até porque imagina, houve uma altura, pai, há 2 anos atrás mais ou menos, foi uma fase em que, 2, 3 anos, foi uma fase em que do meio todo das minhas amigas e todas, eu era a que tinha menos seguidores, que tinha menos alcance, e eu sentia que eu tinha um conteúdo tão bom quanto o delas, que muitas delas o tinham graças à minha ajuda que eu lhes dava, E eu tu sentia, depois não conseguias. sim, eu sentia, caramba, porque é que eu consigo ajudar as outras pessoas e dar inputs às outras pessoas para elas fazerem, porque é que comigo não resulta? Então isso na altura foi uma coisa que me deixava frustrada, eu pensava, caramba, não sei o que é que eu fiz de errado para não conseguir crescer nas redes. Mas entretanto, eu acho que foi deixar de me preocupar com isso e depois as coisas foram acontecendo naturalmente, sabes? Também acho que as pessoas também começaram a ver um bocadinho mais um lado meu diferente, que se calhar antes não viam. Então isso também fez com que elas ganhassem mais interesse em me seguirem, acompanhar o meu trabalho. Que lado diferente é? Acho que um lado mais pessoal, que eu tinha algum receio em partilhar, não sei exatamente porquê, que nem sequer era uma coisa que eu fizesse para não partilhar, sabes? Tipo, automaticamente eu criava ali um filtro de, pronto, esta agora é a Adriana do YouTube, e desligava e pronto, estou a Adriana da vida real. E não era de mudar de personalidade ou nada, era simplesmente era mais recatada. E muitas das vezes eu tinha amigas minhas que diziam assim, Fogo, eu só gostava que as pessoas te vissem na internet como eu te vejo na vida real. E ficava assim, Fogo, mas eu não sei o que é que eu faço diferente. Ou seja, nunca foi consciente. Sim, nunca foi. E eu acho que ainda hoje em dia eu sinto essa dificuldade, porque, não sei, tanto que existem fases em que se calhar eu fico mais liberta e estou, não sei, acho eu que estou assim. E as pessoas dizem, agora estás com mais piada, agora estás mais engraçada. Mas eu sou assim no meu dia-a-dia. Eu sou muito mandar, no meu grupo de amigos, eu sou muito mandar piadas à toa e estou sempre a meter-me com toda a gente, só que na internet eu sinto ali não sei, eu acho que é também um receio do que é que as pessoas vão achar, porque, assim, é uma parte mais negativa que eu sinto que eu tenho, que é o que é que as pessoas vão achar ou o que é que as pessoas vão dizer de eu estar a dizer isto, sabes? Agora surgiu uma rede que é o TikTok, uma coisa que eu estou a amar porque eu sinto que eu ali estou a ser gozona, que é o que eu sou normalmente. Depois eu meto aquilo. Qual era a tua opinião sobre o TikTok? Imagina, eu meto no Instagram e depois automaticamente eu penso, as pessoas vão ver isto e vão gozar. E depois eu vou ver as estatísticas, tipo 500 partilhas do meu TikTok. Eu, pronto, já foram gozar umas com as outras da cara. Sabes? Ou seja, tu na tua cabeça fazes logo ali o filme todo. Sim, eu sou, sim, completamente. Imagina, e eu nunca saí muito da minha zona de conforto, não trocar muito o cabelo, a roupa ser toda assim mesmo, no mesmo estilo que eu uso. É exatamente por isso, é o meu receio estúpido, que é, não tem outro nome, de o que é que as pessoas vão dizer. Tipo, só aquele elogio do o teu cabelo está mesmo giro, está mesmo diferente. Eu já fico assim, obrigado. Sabes, mas eu estou tipo, podias não ter dito isso. Mas às vezes é bom tu receber esse elogio, mas é um sentimento estranho. E é uma coisa que eu tenho vindo a trabalhar para deixar de ter, que às vezes eu nem sei perceber porque é que eu tenho. E penso assim, não, a partir de hoje eu não vou marimbar mais com isso, não quero saber mais do que é que as pessoas estão a dizer. Ou seja, tu sentes que és um bocadinho insegura. Sim, é uma insegurança parva. Aliás, eu na altura que fiz a cirurgia, eu sinto que pus as próteses de silicone, eu sinto que dei assim um salto gigante e que mudou muitos dos tabus que eu tinha na minha cabeça e que melhorei imenso, mas ao mesmo tempo há sempre aquela insegurança, assim, que realmente é esse ou não. E tu sempre foste assim, em criança, daquilo que te lembras ou daquilo que eventualmente possas falar com os teus pais? Eu acho que sim, sabes? Eras sempre muito tímida. Aliás, nós estávamos aqui há pouco a falar em off. Eu própria tinha, quando eu comecei a seguir, eu achei que tu eras mais extrovertida. Não sei, não me perguntes porquê. Sim. E depois comecei cada vez mais a ver os vídeos, o YouTube, a seguir-te no Instagram, e comecei a perceber, não, mesmo tímida. Sim. Mas a ideia que eu tinha não era essa. E às vezes imaginava, mas será que porque é que aqui é uma coisa e na minha cabeça é outra? Pois, mas a verdade é que eu hoje em dia eu sinto que eu sou menos tímida do que eu era, porque imagina, se fosse pai há uns 4, 5 anos atrás, isto daqui não estava a acontecer, eu estava assim muito recatada, estava muito quietinha no meu canto. E imagina, as minhas amigas todas, eu sinto que elas são todas muito explosivas, sabes?
não sei, são extrovertidas e eu sinto que eu fico muito apagada ao pé delas porque eu sou muito tímida, estou sempre no meu canto. Obviamente que se eu já estiver com muita confiança é diferente, mas numa primeira instância eu sou muito recatada, esta é a realidade, sabes? E eu quando era mais miúda, tipo, eu até tinha vergonha, foi aquilo que eu estava a dizer, tinha vergonha de pedir um copo de água. Eu dizia, mãe, pode pedir um copo de água só a favor, porque eu tenho vergonha. E a minha mãe ficava, caramba, é um copo de água! E é verdade, é um copo de água, sabes? Mas eu hoje em dia sei que já sou mais despachada. Mas antes não era. E às vezes fico contente quando consigo ser, sabes? Eu fico, como fui. Consegui não ficar assim tão recatada. Se eu te perguntasse assim uma luta que tu tenhas neste momento, tu dirias mesmo essa questão ainda que tens por resolver a parte da insegurança? Sim. Sim. Que são coisas que muitas vezes tu pões na tua cabeça, porque ninguém diz nada. Sim, tu é que ficas logo. Isso condiciona-te, por exemplo, o tipo de conteúdos que às vezes... Eu acho que não tem tanto... Quer dizer, se calhar sim. Um bocado o nível de conteúdos, há alguns se calhar que eu não faço exatamente por isso, mas também com a relação que eu tenho com o meu público, porque eu acho que o trabalho tem muito aquela relação do público, aquela, o que é que eu consigo passar com aquilo que eu sou, das pessoas se identificarem com aquilo que eu sou, de terem algum tipo de carinho a mais ou por aquilo que eu mostro ser ou não. Eu acho que isso me condiciona na medida em que eu não consigo mostrar a 100% aquilo que eu sou, sabes? Okay. E era aquilo que eu te estava a dizer, não é por querer, é uma coisa involuntária. E nunca pensaste, por exemplo, já recorreste a algum coach ou qualquer coisa, ou é um assunto que sinceramente tu achas que com o tempo vais... Eu honestamente nunca, aliás, eu já quis recorrer a um coach numa altura mais chata, na altura do divórcio dos meus pais, etc. E depois, quando passou, pensei, pronto, olha, nem foi preciso, não vou. Mas honestamente acho que posso vir a recorrer porque acho que é uma coisa que me está a condicionar já não tanto, sim, não tanto a nível pessoal, mas também já influencia um pouco do meu trabalho. Então acho que um coach não vai, obviamente, fazer o mudar, mas eu acho que vai dar ali uma ajuda no processo. Desbloquear qualquer coisa. Sim. Olha, tu acabaste de falar num dos momentos que, enfim, para quem segue a Adri no YouTube e não só, tu revelaste que foram os últimos anos. Sim. Aconteceu tudo, saíste de casa dos teus pais, foste viver sozinha, depois mudaste outra vez, começaste a viver com o Guilherme, mas também abriste o teu coração e partilhaste um dos momentos mais difíceis, que foi precisamente o processo do divórcio. Sim. Dos teus pais. O que é que tu sentiste? Sentiste que estava tudo a terminar e tu nem sequer podias fazer nada para conseguir voltar a juntar as peças? Sim, eu senti-me frustrada exatamente por isso. Por sentir que não havia nada que eu pudesse fazer para aquilo acabar, sabes? É um assunto que te custa imenso a falar. Sempre. Imagina, na altura era aquilo que eu estava a dizer, é sentir frustrada porque sentia que não conseguia fazer nada por mudar e não perceber, ou seja, não ver o caminho que aquilo ia levar. Se ia acabar por, no final das contas, como é que o meu pai ia ficar, como é que a minha mãe ia ficar. E como é que tu ias ficar no meio? Sim. Com os teus pais? Sim. Depois eu pensava, o meu pai não tem família em Portugal, só. Então eu ficava, será que a decisão melhor é o meu pai ficar cá em Portugal ou ele ir para o Brasil, sabes? Depois indo para o Brasil, como é que tu consegues, sempre que precisas, sempre que queres, óbvio há telefones, mas não é a mesma coisa? Sim. Sim.
E então isso foi uma coisa que na altura mexeu muito comigo, porque eu pensava, caramba, nesta fase em que eu quero dar o próximo passo, que é sair de casa, está isto tudo a acontecer. Então, aquela coisa de ver a casa nova, ir buscar as chaves da casa nova. Tinhas sentimentos completamente óbvios. Sim. Por um lado era uma alegria, porque era uma coisa que Sim. tu sempre trabalhaste para ter a tua independência. Sim. Por outro lado... Era um ar agridoce, porque era do estilo. Eu gostava de estar a passar este momento com os meus pais, mas ao mesmo tempo, se bem que eu sei que se os meus pais se juntarem não vai haver, não vão estar, ou seja, estarem os dois no mesmo espaço, eles não vão estar a discutir nem nada, porque graças a Deus essa ficou tudo orientado, mas ao mesmo tempo era um sentimento de caramba, eu gostava de estar a passar isto com eles. De poder, por exemplo, fazer aquele jantar de vamos ter aqui os meus pais uma vez por semana, por exemplo. Eu não tive isso. E por isso é que também te custou tanto. Sim. Primeiro, um divórcio é sempre complicado. E depois porque tu começaste logo a pensar que o teu pai dificilmente iria continuar por Portugal. Ele começou a ver as opções aqui, só que a verdade é que eu também comecei a ser um bocadinho racional e não pensar tanto só em mim. Pensei, caramba, eu também vou estar a fazer a minha vida, eu não vou conseguir estar a toda a hora a estar em casa do meu pai ou a ver o meu pai, porque é um bocadinho impensável face ao estilo de vida que eu levo, etc. Já estavas assim um bocadinho egoísta só Exato. a pensar. E na altura eu comentei com ele, perguntei-lhe se estava nos pensamentos dele, ele de sair do país, e ele pensou, olha, por acaso tinha falado com a tua tia e achei que poderia ser uma hipótese. E na altura foi o que eu disse, pá, o meu pai tem os irmãos todos lá, tem os tios todos lá, pá, acho que faz todo o sentido. E a verdade é que o meu pai neste momento já vive no Brasil, já lá está desde outubro do ano passado. E eu já lá fui 2 vezes desde que ele lá está, só que é sempre um sentimento... Eu estou em casa do meu pai e estou fogo. E é estranho estar aqui, sabes? Então... É um sentimento estranho de saber... Neste momento a minha mãe também não está a viver em Portugal, está a viver noutro país, está a viver na Alemanha, e então foi assim, de um momento para o outro tudo mudou, sabes? Ainda há pouco tempo eu estava a comentar com o Guido que, repara, tipo, há 2 anos atrás estava tudo bem, tipo... Como é que... Sim. Num instante tudo muda. Sim. E depois lá está, é aquele sentimento de tu não consegues fazer nada para mudar porque já estão, a cabeça já está feita, tipo, não há volta a dar. Okay, eles comunicaram quando já tinham mesmo tomado essa... Sim, então tu ficas naquele impasse de tipo, então pronto, o que é que me resta? É ficar aqui a ver tudo a acontecer e ficar no meu canto? Sabes, é muito estranho como é que tu vais reagir face a uma situação destas. E depois aquela história que é, há pessoas que se vão percebendo do que é que vai acontecendo. Eu por acaso ia fazer essa pergunta, se a alguma altura tu achaste que aquilo poderia acontecer aos teus pais? Não, tanto que nesse verão eu tinha ido para a Madeira a trabalho com a Inês Rochinha e com a Helena, e eu lembro-me, nós estávamos assim numa mesa a conversar e eu disse, eu só espero ter um casamento tão feliz como os dos meus pais. Mas pronto, eu acho que, aliás, eu quero acreditar que foi para o melhor e o que aconteceu foi o que tinha de facto de acontecer. E que eu obviamente levo isto como uma lição de ser uma coisa que eu tive de passar, porque a verdade é que se eu não tivesse passado por aquilo, eu sinto que eu hoje em dia não estava tão mais evoluída como estou hoje em dia, sabes? Que eu sinto que eu nos últimos 2 anos cresci mais do que eu cresci nos meus últimos 5 anos, sabes? E isso foi. Já aconteceu mesmo tudo na mesma altura? Sim, foi o processo de sair de casa, de ver os meus pais a divorciarem-se, foi ter de me ambientar a toda uma nova rotina que eu nunca na vida achei que fosse ter, sabes? E acho que foi isso que fez com que também eu desse o pulo. Mas eu acho que foi bom nesse sentido, ou seja, eu tento olhar para isto numa forma positiva de que, pronto, olha, eu tive de passar nisto na minha vida, porque a verdade é que eu tive a minha vida toda muito facilitada. Os meus pais sempre viveram muito bem, eu estudei em colégios, fui para uma faculdade privada, sempre tive
tudo aquilo que eu quis eu sempre tive, não numa forma de ser mimado ou algo do estilo, mas sempre tive tudo de uma forma muito facilitada. E a verdade é que ao longo dos últimos anos já não foi tanto assim. Desde que eu fui viver sozinha, tudo aquilo que eu tive foi pelo esforço do meu trabalho, da minha perseverança, do meu esforço, do meu empenho. Ou seja, eu sinto que eu tento olhar para as coisas de uma maneira de que, se calhar, eu hoje em dia dou mais valor a tudo aquilo que eu tenho do que eu dava antigamente, porque antes era tudo tão facilitado. Tipo, eu dizia, eu gostava tanto de ir ali, e os meus pais apareciam, olha, vamos viajar para ali, sabes? Que bastava tu falares e os teus pais faziam para que as coisas para agradar acontecessem. e Claro, faz parte, os pais querem sempre o melhor e a felicidade dos filhos. Então eu sinto que tudo o que eu passei foi se calhar um caminho que estava destinado de, pronto, vais passar por isso, vai ser muito difícil na altura que acontecer, mas depois vai ficar tudo bem. Então eu hoje em dia, obviamente que me custa sempre falar do assunto, é uma coisa que eu acho que daqui a 10 anos vai-me custar igual. Mas eu já consigo olhar de outra forma. Na altura eu estava muito revoltada. Sentia que porque é que isto não está a acontecer, e na altura fazia pouco tempo que eu já estava a namorar com o Guilherme, então inevitavelmente eu fui passar um bocadinho da frustração que eu estava a sentir do divórcio dos meus pais para a nossa relação, do estilo, mas porquê é que eu estou a investir nisto se daqui a uns tempos isto vai acabar? Aumentou a tua insegurança, por exemplo? Mais ou menos, eu acho que eu fiquei... Sim, agora que penso, sim. Sim, porque eu ficava com o receio de que, se eu não achei nunca que os meus pais fossem divorciar, eu também se calhar posso estar a achar que eu de hoje para amanhã vou estar com o Gui, por exemplo, e depois afinal já não vou estar. E então isso foi uma coisa que eu sinto que eu passei muito para ele, e na altura eu acredito que ele não sabia como é que havia de reagir, porque eu nunca tinha passado por isso, felizmente, nem nunca tinha estado perto de uma pessoa que estivesse a passar pela situação. Então eu sinto que eu também deixei ele um bocadinho de partilhar tanto o que é que eu estava a sentir com ele, porque eu sentia que não estava a ser bom para a nossa relação, para a forma como nós nos íamos estar a dar dali para a frente. E tu não conseguias desligar do assunto? Não, de todo, porque houve uma altura em que eu ainda estava a viver nos meus pais e havia tudo a acontecer, então mesmo que eu quisesse era impossível, não dava a fechar a porta do quarto e fazer de conta que não acontecia assim. Olha, e nessa altura, como é que tu conseguiste, porque tinhas trabalho para fazer? Acredito que, por um lado, também fosse um escape para ti, tal como tu começaste no YouTube, que era o teu mundo. Se calhar nessa altura também, mas também acredito que tinhas que ter ali uma força de vontade para continuar. Sim. Porque uma pessoa, quando não está bem, quer dizer, somos todos... Embora às vezes se esqueçam disso, mas somos todos humanos. Todos sentimos, vê-se. Só que às vezes as coisas parecem feitas e as pessoas têm ideia de outra coisa, enfim, adiante. Aquilo que eu te pergunto é como é que tu conseguiste manter, tu que tens sempre marcas que tu não querem saber, se tu disseres, mas eu não estou bem. Sim, eu acho que eu fui fazendo exatamente por isso, porque pensava, olha, vou agora fazer isto, vou-me esquecer do que é que se está a passar, ia gravar os vídeos e na altura coincidiu que eu tive a brilhante ideia de adotar um cachorrinho. E fui adotar a Brownie um bocado inconsciente, eu confesso. Eu na altura, depois, agora olho para trás e penso que foi a pior decisão da minha vida. Mas a verdade é que me ajudou muito a esquecer um bocadinho aquilo que eu estava a passar. Porque os cães fazem as trafolhices que fazem, ainda para mais uma cadela bebê. E então, eu imaginei, tinha ali o escape da cadela de estar a ver tudo o que ela estava a fazer, as porcarias que ela fazia e ruía bem as coisas, não sei o quê. E ao mesmo tempo eu tentava fazer o meu trabalho, então eu estava ali, naquele... Estás a ver? Estava muito com a Brown e depois fazia os meus trabalhos para o YouTube e tudo mais. E depois foi quando eu comecei vou ter de sair de casa, não dá para lidar com isto. E foi procura de casa, orientar tudo para sair de casa e assim que vi que estava a oportunidade, meti uma data na minha cabeça e pronto, eu até deixei de tentar viver na minha casa nova e é onde é o que eu vou ter de fazer, custo custar, nem que eu tenha de dormir no chão. Ou seja, houve ali uma altura em que tu pensaste, ok, não há nada que eu possa fazer, Sim. Eu vou ter que lidar com isto, vou encerrar este assunto e vou seguir a minha vida, o meu próximo objetivo é a minha casa, a minha independência, não vou voltar atrás e não vou pensar mais no assunto.
Sendo que, acredito que mesmo tendo tu já a tua independência, óbvio que é daquelas coisas de certeza que tu de vez em quando vais pensando, até porque há memórias, tu tens sempre memórias, não E é? bem para mais porque a minha mãe foi viver para a Alemanha no início deste ano e então ela acabava sempre por, às vezes ia lá para casa e levava umas fotografias de antigas e algo do género. Mas eu agora consigo olhar para uma fase feliz e até gosto de pendurar estas fotografias pela casa, mesmo que os meus pais já não estejam juntos, sabes? Mas há todo um passado Sim, que não acaba. é não é? isso. Tu estás aqui, Sim. portanto é fruto de um Sim, casamento, que foi de feliz amor. numa determinada altura e que pelas circunstâncias teve de terminar e a verdade é que eu agora tenho já estou mais do que conformada com a situação e pronto, e na altura o que me deixava frustrada era efetivamente eu não poder mudar a situação, que era o que eu queria, porque eu gosto sempre de ter tudo sob controle e estava uma coisa que não estava no meu controle e nem sequer podia fazer nada para mudar. E isso foi o que me deixava mais triste, eu acho, sabes? Não poder dizer, mas porquê? Vamos tentar, não sei o quê. E não havia, tipo, já estava decidido. Tu alguma vez pensaste, eu pergunto isto porque eu própria sou divorciada e até comentei contigo ainda antes, que quando estava a ver o teu vídeo no YouTube onde tu partilhaste e abriste o teu coração, eu acho que pela primeira vez também me caiu a ficha e eu pensei, o que é que será que o meu filho sente, mas pronto, são idades diferentes, ele era pequeno, de vez em quando vai fazendo algumas perguntas, porque é que nós nos separámos, e aquilo que eu digo é quando as pessoas deixam de estar felizes. Sim. E têm que seguir o caminho à procura da felicidade, porque eu toda a minha vida, e acho que isto também é para ti, é muito como tu estás num sítio, mas trabalhar tipo robô não funciona para mim. Sim, não. Eu sinto que há muita gente que está hoje em dia acomodada porque não gosta da mudança, não gosta, assusta o ter de fazer. Até num casamento. Sim. Principalmente, e eu sinto que existem, depois de que eu vi que os meus pais se divorciaram, que eu nunca na vida achei que fosse acontecer, obviamente que os meus pais tinham as discussões, etc, mas faz parte. E eu nunca na vida me passou pela cabeça que aquilo fosse acontecer. Até que houve uma vez que eu lembro-me que eu estava a falar com a minha mãe e disse assim, mãe, mas tu queres te separar do pai? Eu não estou a entender. E ela disse-me, eu acho que ela própria nem soube muito bem reagir à pergunta que eu lhe fiz. Ela própria disse, não, acho que não. Sabes? Então foi um bocadinho assim, eu acho que ela também não sabia muito bem como é que havia de reagir e depois toda a situação. E acho que foi um bocado isso. E hoje em dia eu olho para muita gente que eu conheço e etc. E consigo perceber nitidamente que estão ali por comodismo e que não estão bem, sabe? E alguma vez pensaste que tu tinhas um bocadinho de culpa nessa decisão dos teus pais? Não. Nunca? Não, porque acho que nunca fui um peso para eles. Se bem que eu sinto que eles nunca quiseram transportar para mim as discussões deles, etc., porque não faz parte. Claro. Faço isto porque às vezes passa tanta coisa na cabeça naqueles momentos em que nós até pensamos, mas será que fui eu que... Não, mas isso nunca me passou, não. Nunca, acho que mesmo nem sequer nunca cheguei a perguntar isso porque... Sim, não há um motivo não havia motivo para que eu achasse que isso pudesse ter sido Até porque por aquilo que eu percebi, tu sempre foste, mesmo estando na casa dos teus pais, também sempre começaste a ser independente, estavas a dizer, já estavas a terminar a faculdade, já tinhas trabalho, portanto nunca foste aquela pessoa que ou está sempre em casa sem fazer nada, pelo contrário. Não, em casa estavas sempre o último ano em que eu vivi na casa dos meus pais, portanto não coincidiu com o mesmo ano em que os meus pais divorciaram, foi um ano em que eu saí imenso com as minhas amigas e dormi imenso em casa de amigas, portanto foi o ano em que eu se calhar estive mais fora de casa, tipo, ou com trabalho, e depois surgiu que tive muitas viagens nesse ano, e então eu estava sempre, tipo, a passear de um lado para o outro, mas eu nunca achei que pudesse ter sido culpa, a principal razão, não, isso não. E fez-te ter uma visão menos cor-de-rosa de uma relação, de um casamento? Eu tenho duas fases. Fase em que eu quero muito casar e outra fase em que eu penso, juntar a família toda, como é que vai ser? Sabes? Então fica assim com um sentimento meio agridoce. Hoje em dia, se me perguntares agora que gostavas, eu gostava,
Mas só o pensar em reunir a família toda outra vez, depois, isso daí é que me faz... Dá-me assim um sentimento de não saber exatamente como é que iria ser, não prever, não poder controlar. Mas tu gostas, não é? Eu gosto de ter tudo sob controle, saber exatamente o que é que vai acontecer, estar preparada para absolutamente todo o que pode vir a surgir, e isso é uma coisa que eu não consigo prever, não é? E então isso é de facto uma coisa que me assusta e que me deixa um bocadinho preocupada, mas eu acho que só com o tempo eu acho que também vou conseguir perceber. Eu tenho 24 anos, acho que ainda sou nova para casar, portanto acho que ainda tenho um belo caminho pela frente. Eu vejo mais a ter primeiro um filho do que a casar. Não sei. Acho que isso também pode aliviar um bocadinho a tensão que eu possa sentir, não sei. E tu já disseste, já foste visitar o teu pai, custa sempre. Já estiveste, entretanto, também com a tua mãe, que a tua mãe, entretanto, A minha mãe não. A minha mãe foi viver para a Alemanha em meados de fevereiro. E entretanto ela veio cá a Portugal e coincidiu precisamente na mesma data que eu cheguei do Brasil da última vez. Então nós ficámos, ela acabou por ficar lá em casa e tudo mais. Então eu ainda não tive a oportunidade de ir à Alemanha, mas como ela vem a Portugal com alguma frequência, acabo por estar com ela por cá. Porque também tenho os meus avós, os pais da minha mãe cá em Portugal, então eu acabo por também estar mais com eles, falar mais com eles, até do que se calhar falava antes. Porque agora sinto que são o pouco da família que ainda tem cá em Portugal, então que eu quero manter o contacto e garantir que consigo estar com eles o tempo que der, até pronto, vamos ver como é que... Acho que se calhar não sei, corrige-me, no meio disto tudo também foi muito essa dor de ver o teu pai sair de cá. Completamente. Lá está, na altura, no dia que eu fui deixar o meu pai ao aeroporto, é aquele sentimento agridoce de tu sentires, eu estou a deixar o meu pai para ir viver para outro país, porque não é aquela coisa de, ele vai viajar mas já volta. E depois o que eu sinto quando eu venho de lá isto não é temporário, isto não é durante 1 ano, 3 anos, agora é assim, sabes? E não sei, eu brinco a dizer, olha, um dia que eu ganho Euromilhões ou que eu tenha assim muito dinheiro, vou comprar uma casa para o meu pai cá e assim ele pode fazer uma temporada lá, uma temporada cá. E porque a minha mãe está muito mais perto, é muito mais fácil ir visitar a minha mãe à Alemanha e te custa também. Quando eu fui deixar a minha mãe ao aeroporto, custou igual, chorei igual. É estranho porque nunca. Eu acho que é o papel um bocado invertido. Em vez de serem os pais a deixarem os filhos, foi... E tu sempre foste mais próxima do teu pai ou da tua mãe ou dos dois? Eu, na altura que os meus pais eram casados, eu sempre fui muito mais próxima da minha mãe. Com o divórcio, aproximei-me muito mais do meu pai. Isso é uma coisa que eu vejo muito positiva do divórcio deles. Eu criei uma relação com o meu pai que eu nunca tinha tido. Nunca. As mensagens que o meu pai me enviava, eu não fiz. Mensagens de pai mesmo. E hoje em dia não, ficamos horas ao telefone. Então eu sinto que nesse sentido foi bom. Portanto, são as coisas positivas que eu tento reter desta situação. É o facto de eu me ter aproximado muito do meu pai, continuar a dar-me com a minha mãe. O teres crescido, não é? Sim. Tu resolves num momento... Sim. Ter conseguido mudar completamente a visão que eu tinha sobre as coisas, a perceber que não é tudo tão fácil quanto eu acho que é, quanto eu achava que era, na verdade. E que hoje em dia eu sinto-me que estou muito mais resolvida em montes de assuntos. Eu antes pensava, não vou estar a dizer uma coisa que eu penso porque vou estar a ferir esta pessoa e depois ela fica chateada. Eu hoje penso assim, a pior coisa que me podia ter acontecido já aconteceu. Então eu penso, se eu não vou gostar de uma coisa, eu vou passar a dizer. Eu antes era muito não criar confusões, não criar atritos. Eu odeio discussões e conflitos e confrontos, sabe? Quando eu sonho que alguém quer falar comigo porque tem alguma coisa para me dizer, eu fico... A sério, começas a sofrer logo. Imagina, alguém manda uma mensagem a dizer amanhã podemos falar ou preciso... Eu digo assim, vais falar comigo agora, porque eu não vou conseguir lidar até amanhã. Eu sou dessas. E então eu hoje em dia já estou, o pior que me podia ter acontecido já aconteceu. Então, se eu hoje em dia já não gosto de alguma coisa, se há alguma coisa que me chateia, eu vou e digo. Prefiro, obviamente que também não sou disse, mas está dito. Não vamos estar ali a bater no ceinho, como se costuma dizer. A verdade é que eu antes era muito mais recatada, guardava muito mais os meus pensamentos, fica para mim, não, para que eu vou estar a dizer, para que é que eu vou estar a criar? Agora não, agora digo e gostam, não gosto. Também faz parte do crescimento, Do crescimento, não é? sim, sem dúvida.
Olha, nesta altura nós também já falámos de produção de conteúdo. Entretanto, a tua vida nos últimos anos, estava a dizer que foi o divórcio dos teus pais. Tu decidiste, mas eu também quero ir viver sozinha, já tenho a minha independência. O sair por completo, porque tu estavas a dizer, vivias com os teus pais em Cascais. De repente, vida completamente nova, margem sul, certo? Portanto, sozinha, ia mudar de ambiente por completo, não é? Eu não conhecia toda nada a tua vida em Cascais. Sim. Eu não conhecia, imagina aquela coisa de eu sei onde é que é a farmácia. Eu sabia lá onde é que era uma farmácia ali onde eu vivia. O GPS era o meu melhor amigo naquela altura. O veterinário, a única dela precisava de ir ao veterinário. Só onde é que há um veterinário aqui? Então, isso daí fez-me imensa confusão. Eu dava por mim a pegar no carro e fazer a minha rotina em Cascais, porque eram os sítios onde eu conhecia. Ok. Portanto, vivias na margem sul, mas continuavas a ir a Cascais. Eu continuava a ir ao veterinário que cada um dos meus pais ia, eu continuava a ir ao shopping onde eu ia. Então, nunca foi, imagina, na altura era sempre uma coisa de estilo, pai, não tinha nada aqui. E depois eu não me identifiquei. Sim, eu não me identifiquei com o sítio, eu não gostei nada de viver na margem sul, porque também eu acho que tudo aquilo que eu passei ali foi um bocadinho remeter um bocadinho para a situação dos meus pais. Então, claro. Aquilo era ali um ambiente meio estranho. Obviamente tive a sorte de ter amigas que viviam por lá, então que ajudavam dentro do possível. E eu acho que já nos últimos meses que eu vivi em Almada já foram fases mais felizes. Mas assim que eu fui uma oportunidade para sair de casa, dali fomos embora. E, entretanto, foste viver com o Guilherme, já estão por Lisboa. Sim, e agora, como é que é gerir? Portanto, o Guilherme é músico, para quem não conhece, dos à toa. Como é que vocês conseguem o vosso espaço, ele com a música? Quando anda na estrada, já ouvi dizer que tu às vezes gostas de saber se está tudo bem. Ele tem assim um lado um bocadinho mais desligado, não é? Quando está na estrada. Sim. Como é que tu lidas com isso tudo? Tu que não gostas de ter tudo sob controle? Sim, e depois o Guilherme é uma pessoa que não liga nada ao telefone e quando está a trabalhar, ele esquece do mundo à parte. Tipo, aquilo é um mundo à parte. Ele está ali no cantinho dele e acabou. E ele lidava muito mal com isso, principalmente. Eu conheci o Guilherme quando ele acabou a fase, o último verão. Então imagina, o verão que eu passei foi tipo tudo novo, eu não estava nada à espera de como é que ia ser. Então imagina, eu saía uma semana, porque tinha concertos todos os dias durante uma semana, e eu tentava falar com ele, e o telefone nunca atendia o telefone, eu tipo, pronto, já aconteceu alguma coisa. Só depois também não queria dar aquela de freak, então ia ver o Instagram dos outros da banda para ver se estava tudo bem. Às vezes apanhava e estava ela a dormir atrás, eu, pronto, está a dormir, tudo bem. Mas é assustador. Mas foi um bocado uma rotina, porque nós mudámos de casa no verão. Coincidiu com nós acabamos de mudar, uma semana depois ele tem concertos de fora. Então foi todo um gerir de, ok, agora estamos aqui nesta casa, eu estou aqui, estava a espera estar aqui com ele, depois a casa é enorme, depois eu sentia que estava ali um bocado sozinha. Mas hoje em dia, que já passou quase um ano que estamos a viver juntos, já sou muito mais tranquila, sabe? Já estou muito mais orientada e eu acho que já me apercebi de como é que funciona. Porque antes eu acho que era um bocado estressada. Coitadinho, eu acho que também chateava demais. Mas também não sabia não é? o que era, exatamente. Eu nunca tinha passado por uma experiência igual, não sabia como é que funcionava, depois de lidar com as miúdas todas ali, que são fãs, e depois são muito loucas, e depois vão a todos os concertos, e aquilo bolava um bocado com o meu sistema, ficava do estilo. Mas, pois é, muita atenção, e tanto que eu depois comecei a ir aos concertos, mas hoje em dia tento evitar ir, porque todo aquele ambiente é muito estressante para mim, sabes? E depois eu prefiro estar cá em casa, à espera que ele chegue. Aquilo é o trabalho do Guilherme, portanto ele está, é o mesmo quase como tu, não é? Quando também sais, tens o teu trabalho, é respeitar um bocadinho o espaço e o trabalho de cada um. Sim, eu se calhar hoje em dia vou àqueles concertos que são os mais importantes e tudo mais, ou algumas apresentações que realmente fazem sentido ir. Agora, ir a todos os concertos, ir a ver testes de som, as coisas eu evito, tipo a estúdio eu evito. Mesmo que ele tem um estúdio em casa e muitas das vezes ele está com outra malta lá e elas dizem, fica aqui connosco. Eu tipo, não, fica na vossa que eu vou fazer as minhas coisas. Claro. E nós quando fomos mudar de casa, nós fizemos questão de que fosse uma casa que tivesse um quarto para cada um, que era para não ver aquela coisa de agora estás tu no escritório, eu quero ir para lá. Então cada um tem o seu cantinho, muitas vezes acontece que quando nós estamos a passar imenso tempo em casa, está cada um na sua, parece quase que cada um foi para o seu trabalho e voltou. E é um facto que cada vez mais nós temos tentado definir horários, sabes, que é para não também estarmos a trabalhar a partir de muito tarde e ficar muito dentro.
Nós é tipo a hora normal, paramos, vamos jantar, estamos os dois, então conseguimos, nós dentro da nossa rotina louca, porque a verdade é que nunca é igual, ele tem concertos, depois tem entrevistas, depois tem estúdio, etc. É sempre tudo um bocadinho diferente. E eu também, ou tenho eventos, ou tenho gravações, ou vou tirar fotos, ou tenho de editar um dia inteiro em casa, nunca se sabe como é que é. Então, nós ali dentro da nossa rotina doida de cada um, conseguimos encontrar um ponto de equilíbrio que desse bem para os dois. Que não fosse nem mais para um nem mais para o outro. E o Guilherme às vezes dá sugestões nos teus conteúdos. Ai sim, é super crítico, mas eu gosto que ele seja, porque ao menos ele diz mesmo a verdade. E tu aceitas na boa? Sim, às vezes eu acho que ele está a ser um bocadinho demais. Mas eu fico, caramba, mas se for que não gostas de nada. Mas de uma maneira geral ele ajuda-me imenso. E eu acho que, ao contrário, eu também sou um bocado assim, tanto com as canções dos atores, ou com conteúdos que eles metem, tento sempre ajudar naquilo que eu posso, tento a nível de divulgação, que é o meu trabalho, não é? No fundo. Claro. Sim, Então tento ajudar sempre o máximo que consigo e vice-versa. Então nós temos assim um trabalho um bocadinho em parceria, eu ajudo a ele ajuda-me a mim, tanto quando eu preciso gravar ele está sempre pronto e disponível, então tenho essa facilidade, porque podia ele não gostar de nada e tipo, nunca ter nada a ver, mas não, graças a Deus que ele está sempre ali comigo. Olha, já estamos na reta final, eu tenho sempre uma pergunta com fecho. Antes disso, só perguntar, neste momento, quais são os teus planos médio e longo prazo? Olha, eu gostava de pôr em prática alguns dos projetos que tenho planeados a nível profissional, que é muito chato não se dizer que não se pode desvendar, mas estas coisas nunca se podem claro, dizer grande coisa. É verdade. Mas a verdade é que são segredo é a alma do negócio. Sim, são algumas coisas que eu já estou a trabalhar desde o ano passado, então eu gostava de poder pôr tudo cá para fora. E assim a longo prazo eu gostava de poder mudar de casa e ter mais um cãozinho. Já ouvi falar. Sim. E pronto, assim, eu sou muito sincera, se mantiver tudo como está agora, eu estou tranquila. Sim. Acho que não podia, face todas as circunstâncias, não podia pedir melhor. Esqueci-me só há pouco de perguntar uma coisa que é inevitável e que há muito quem trabalha, quem é criadora de conteúdo digital, como é que tu lidas com aquelas mensagens menos positivas? Eu tento... A verdade é que eu também não recebo imensas mensagens negativas, felizmente. Depende um bocado também dos assuntos que estou a falar, etc. Mas eu tento olhar de maneira mais simples que é. Isto é verdade. Isto é realmente aquilo que eu sou, ou eu acredito nisto que esta pessoa está a dizer. Pá, se não for, eu descarto completamente. Tento que não me afete. Obviamente que há comentários que às vezes são mesmo maus e eu fico muito a mal e questiono se eu estou a fazer a coisa certa e se de facto eu tenho mesmo o papel, se estou a fazer bem o meu trabalho, porque se estivesse a fazer bem as pessoas não comentavam aquilo. Mas eu acho que ao longo do tempo em que estou a fazer deste o meu trabalho e vou percebendo como é que as pessoas estão, há muita gente frustrada na internet. Muita gente que se esconde atrás de um computador ou de um telemóvel, que cria uma conta falsa. Às vezes até pode ser uma pessoa que eu conheço e que está a usar uma conta falsa ali só para dizer uma verdade ou outra, que ela acha que é verdade. Então eu tento me abstrair um bocado disso, apago. Tens noção de que isso pode acontecer, eventualmente? Sim, totalmente. E eu acho que podia ser ingênuo e dizer não acontece de todo, mas a verdade é que acontece. Acontece, já havia a acontecer, portanto eu nunca faço porque eu tenho medo que essas coisas se voltem contra nós, sabes? Do estilo, pá, eu sou muito de acreditar naquilo que tu fazes, tu recebes em dobro. Quer seja de bem, quer seja de mal. Então eu fico sempre no meu canto e pronto, se as pessoas acham que sentem-se bem realmente a fazer essas coisas. E tu também tens um círculo de amigas muito fechado e unido, não é? Sim. Tu recorres... Sim, assim, as minhas maiores amigas é sem dúvida a Helena Coelho e a Catarina Filipe, que fazem parte deste meio. As duas tiveram mega presentes nas fases tanto do divórcio dos meus pais, quando os meus pais tiveram a ir para o Brasil, o meu pai teve para o Brasil, a minha mãe teve a ir para a Alemanha, e eu recorri imenso a elas, imenso. Às vezes nem que seja só para contar como é que foi o meu dia, ou então numa fase mais complicada, ou até mesmo trabalho, e eu acho que nós ajudamos muito mutuamente. Temos a sorte de fazermos parte das três de um projeto giro a nível profissional, mas a nível pessoal nós acabámos por criar ali um vínculo que muitas vezes nós brincamos, tipo, olha que três que se juntaram. Então, eu recorri imenso a elas. Elas são... Eu tenho muita sorte, eu digo, em tê-las como amigas, porque realmente são pessoas que são muito verdadeiras, quando não gostam têm a dizer, quando gostam têm a dizer.
Obviamente que eu tenho outras amigas que eu gosto muito Claro. e que me dão bastante bem, mas efetivamente a Helena e a Catarina são aquelas que eu sei que, independentemente de tudo, eu posso ligar a hora que for, posso dizer que estou mal e que elas vêm ter e que ajudam no que puderem e no que não puderem, como é lógico. Eu precisava agora de não mais 5, mas muito mais tempo, mas eu ainda vou fazer só mais uma pergunta. Que é, tu estavas, já falámos aqui do teu percurso e isto é um facto. Tu, a Helena, a Catarina, vocês já fazem parte da história do digital. Quando aparecem os rankings, vocês estão lá. Tu olhas e pensas, caramba, que orgulho. Sim, eu adoro, eu fico muito contente. Reconhecer. Sim, em reconhecer o meu trabalho. Acho que isso ainda me dá mais vontade para continuar, para conseguir ter um lugar melhor e para tentar. Porque imagina, eu fiz dança profissional, então eu competia, fazia os exames, então sempre tive a parte da competição muito assente toda a minha vida. E eu acho que é saudável, é uma competição saudável. Não olhar numa parte negativa, logicamente, mas sempre na medida de que pá, fiquei no lugar X, vou melhorar e vou tentar produzir mais e fazer melhor para ver se na próxima vez que sair um ranking eu esteja numa posição melhor. E isso é o que eu acho que também é o que nos dá um bocadinho mais de alento, porque se estiveres a fazer só por fazer também não vale a pena, mas vale mudarmos de trabalhar para o objetivo. Sim, não é? eu funciono muito assim, tenho que ter um objetivo, porque senão sinto a trabalhar um bocadinho para aquecer. Então, mas fazer parte desses rankings é surreal, tipo, eu lembro-me de olhar quando eu era pai há 3 anos atrás, eu nem sequer aparecia, então agora ver que faço parte fico mesmo contente, sabe, de pensar, E há que ficar. consegui. E é engraçado ver que há pessoas que estão a começar agora e que olham para nós como um exemplo e tipo, eu quero fazer para ficar como elas, ou pedem dicas, isso é muito giro ver que nós já se calhar temos Eu posso falar, nós temos a diferença de idades e eu quando cheguei ao mundo digital, vocês já estavam anos-luz, eu toda a minha vida fui mais de comunicação social, rádio, televisão, portanto eu quando cheguei disse, então mas espera, mas que exemplos? Olha, a Adri, Helena, pronto, foi logo. Portanto, vocês começam a ser, por isso faz todo o sentido que tu estás a dizer e acho que só tens a sentir orgulho do teu percurso e do que conseguiste alcançar. Opa, eu quero mais tempo, temos que aumentar o tempo destas entrevistas, não dá. Tu mulher sabe imenso, tem imensa coisa para partilhar. Olha, Adri, pergunta final é a pergunta que eu faço sempre. Em que situações, isto tem a ver com o nome do podcast do São Mais 5 Minutos, em que situações é que tu dizes, se é que dizes ou pedes, são mais 5 minutos? Eu acho que é mesmo assim estilos de conversa, que eu gosto imenso, acho que faz imensa falta numa era em que está toda a gente tão focada nelas mesmas, só no olhar para o próprio umbigo, sabes? Acho que faz falta aqueles momentos mais offline, só mais 5 minutos em momentos offline, acho que é isso. Pronto, olha, obrigada, gostei muito, muitas felicidades, vou continuar a seguir-te. Obrigada. És grande. Quanto a nós, por hoje está tudo, até o próximo episódio.